meu precioso, oi, minha preciosa. Você seja mais que bem-vinda serpenteando, viu? Eu me chamo Amanda Martins e meu papel é tornar aquilo que está oculto visível para você, meu espectador. No vídeo de hoje, falaremos sobre um arquétipo que eu uso e que muito provavelmente você que está aqui usa também. O arquétipo da bruxa. Gente, o arquétipo da bruxa, ele é muito importante porque é um arquétipo que conversa com o arquétipo do mago. Mami, por que o arquétipo da bruxa conversa com o arquétipo do mago? Para quem conhece a fundo o arquétipo, sabe que tem muita diferença entre o mago e o sábio. E a bruxa é um arquétipo que transita entre o mago e o sábio. Então, é um arquétipo que chama muito outros arquétipos, né? Para quem conhece, fala assim, ai não, o mago não tem nada a ver com bruxa. Já vi várias pessoas, vários vídeos, vários depoimentos de pessoas que conhecem a fundo, de profissionais que estudam isso, que levam a sério, falando sobre essa distância do arquétipo da bruxa e do arquétipo do mago. Mas não, gente, conversam muito, pelo menos na minha opinião, o que eu acho. Porque a bruxa, ela domina os 4 elementos, igualmente ao mago. Ou, se ela não domina ainda, a trajetória dela pede que ela domine. Ou seja, como é que ela pode fazer isso? Por exemplo, vou citar uma coisa aqui que eu gosto muito, que vocês já sabem, que eu já falei aqui 10 mil vezes, mas eu sempre trago esse exemplo. Quando a gente pega o nosso mapa astral, por exemplo, né, para conhecer a fundo o que é que nos falta, o que está em escassez e o que é que tem demais, em excesso, né, é uma forma de manipulação de uma ferramenta a nosso favor. Porque se a gente tem um elemento demais, a gente não vai ativar outro arquétipo. Por exemplo, você tá aqui. Eu tenho uma densidade de energia do fogo, né? Tenho muita energia de fogo no meu mapa astral. Aí, se eu pego um arquétipo, por exemplo, com uma raposa, né? E coloco dentro do meu dia a dia, ou o arquétipo de uma fogueira, ou de uma divindade que regem esses elementos, por exemplo, Xangô, e coloco dentro da minha egrégora arquetípica, não que eu não possa conviver com pessoas que tenham esse arquétipo muito forte, mas se eu coloco dentro da minha egrégora de ativação, de chamamento, né, aquilo ali vai eclodir e vai me prejudicar, né? Então eu tenho que pegar o que está em escassez. Eu vou trazer de novo o exemplo do meu mapa astral, que é a água. Eu tenho muita dificuldade com o elemento, quer dizer, tinha muita dificuldade com o elemento água. E isso me trazia muitos problemas de convivência, né? E até de prosperidade, porque sem a água a gente não tem as relações. E sem as relações a gente não consegue vender. E sem vender a gente não se sustenta. Não se sustenta fisicamente, não se sustenta financeiramente e não se sustenta. E, para além de não se sustentar, a gente não prospera. Né? Porque é a partir das relações que a gente consegue se vender. Né? E eu já falei aqui, já expliquei para vocês, inclusive no vídeo da sereia, que esse tabu que a gente tem em falar que a gente se vende é um bloqueio através da busca da nossa prosperidade. Porque a venda, ela é necessária em tudo que a gente faz. Né? Se a gente é um professor de aula de canto, a gente se vende. Se a gente trabalha como empregada doméstica, a gente tem que se vender, né, para a pessoa ali que vai comprar o nosso serviço. Estamos prestando um tipo de serviço, né, até nas nossas relações interpessoais. Porque, por exemplo, se você vai ficar com uma pessoa, né, conheci um gatinho, mami. Um gatinho, eu quero ficar com ele, tô doida, apaixonada nele. Aí você sabe que o menino é uma pessoa que trabalha muito os valores interiores dele, é uma pessoa que estuda muito, é uma pessoa que se dedica muito à vida pessoal dele. Aí você chega lá, toda fubanga, né? Toda maltrapilha. Não, claro, com todo o respeito à minha espiritualidade, né? Porque vocês sabem, sou devota fervorosa de Maria Mulambo, mas eu tô falando aqui na 3D. Aí vocês pegam, chega lá, toda maltrapilha, toda fubambenta, o menino lá todo maravilhoso, se produzindo todo para a vida dele, para ele crescer, uma pessoa extremamente responsável. E aí você vende seu peixe todo azedo, fedido, largado, doído, quebrado. E não vai querer comprar o seu peixe, né? Então você tá vendendo errado, você tá fazendo uma propaganda errada. Mami, mas eu não posso vender o que eu não sou.
mas tem que vender alguma coisa pra você. Quando você começa a se vender pra você mesma primeiro, diz assim, nossa, meu peixe é bom, meu peixe é bonito, meu peixe é cheiroso, meu peixe... Entendeu? Aí todo mundo vai querer comprar seu peixe. Entendeu? A lógica é assim que funciona. Então, dito isso, eu acredito nessa capacidade da venda, nessa capacidade da gente se olhar, né, primeiro, com bons olhos para depois acessar o outro. Mas, voltando, depois de ir lá em Marte, que vocês já sabem que eu sou assim, vamos aos pontos do arquétipo da bruxa. Primeiro vocês vão pegar papel caneta, já sabe aqui na Serpenteando como é que funciona. A gente sabe para onde a gente tá indo, que nada adianta, mas porque eu quero ativar de qualquer jeito, vi que o arquétipo da bruxa funciona e vou ativar de qualquer jeito. Não. Aqui a gente começa do porquê que a gente quer ativar. Porque quando chega no meio da ativação, eu já fiz isso 50 vezes, gente. As minhas alunas mais antigas e as minhas amigas, tipo, que compartilham, né, que fazem ativação comigo em conjunto, a gente abre, né, uma egrégora antes de energia do imperador, eu chamo basicamente assim, porque é necessária para a gente estruturar o projeto, né, a ativação enquanto projeto. Por quê? Porque quando chega no meio da ativação, vocês têm catarse. Eu tenho catarse, gente. Na altura dessa do campeonato, eu tenho catarse. Não acha que eu não tenho, não, que eu passo 10 anos, né, 3 meses sem ativar o arquétipo. Tá bom, não ativo arquétipo nenhum, fico neutro um pouquinho pra dar uma respirada, ativo arquétipo eu mesmo, pra ficar, né, com a cabeça livre pra próxima ativação. Aí quando eu entro num período de ativação, eu fico obcecada pelo arquétipo. Aí você vai dizer, mas mama, isso não é excesso? É em excesso. Mas é necessário porque a gente tem que pontuar tudo, né? Pra quando vem a catarse, que geralmente é uma catarse muito forte, eu mesmo só ativo arquétipos que eu realmente tenho necessidade muito grande de ativar. Eu não pego, por exemplo, um arquétipo por vaidade. Quando eu ativei Cleópatra, vocês sabem que eu tenho 8 anos de conexão com o arquétipo de Cleópatra, né? Tá caminhando para 9. Eu não ativo Cleópatra hoje conscientemente, mas eu aprendi muito com esse arquétipo, tanto é que já tem um bom tempo sem ativar ela conscientemente, chamando a energia dela, até porque ela me trouxe, né, a minha responsabilidade em ativar arquétipos que eu precisava muito, que eu ficava postergando. Mas eu não gosto de Afrodite, por exemplo. Detestava Afrodite, detestava. Falar de Afrodite, eu não quero. Não quero, deixa essa deusa lá no canto dela, porque não combina com a minha egrégora. Aí vocês vão perguntar, mami, mas por que essa Afrodite é pop, todo mundo quer usar? Porque Afrodite tocava em dores, assim, de prazer, nitidamente falando, de prazer mesmo, prazer sexual, prazer físico, prazer de comer, que eu ficava puta da vida, não queria Afrodite de jeito nenhum, meu corpo rejeitava. E aí Cleópatra ficou macetando isso, precisa ativar Afrodite. Fui lá, deixei Cleo um pouquinho em stand-by e comecei a ativar Afrodite. E aí, esses pontos que a gente tá aqui, e por que que eu falo tudo isso? Porque pra ativação ser eficiente, porque nada adianta você ir lá num canal, vou no canal de fulano e fulano coloca lá os pontos dos arquétipos. Gente, se você quer saber as características simples do arquétipo, é só você chegar em qualquer site na internet e você listar. Porque o arquétipo, ele tem sedução, amor e beleza. Pra mim, na minha cabeça, isso não funciona. Não funciona porque você vai ter esses pontos e não vai saber lidar com esses pontos. Por exemplo, o arquétipo da bruxa, ele tem como objetivo transcender a energia da pessoa comum, né? Porque quando a pessoa tá muito em conexão com esse arquétipo da pessoa comum, ela não consegue exercer as suas vontades, né? Ela se anula em prol do outro ou de um meio no qual ela está inserida. Então, o arquétipo da bruxa, ele influencia, né? Meio que invoca essa questão das repressões que você fica ali guardando, ou até de sua Lilith, que eu já falei aqui, tem vídeo no canal, é o vídeo de Afrodite e Lilith, eu vou colocar aqui em cima, pra vocês assistirem. Quando a gente fica tampando muito a nossa Afrodite, a nossa Lilith,
ela fica tão presa, que quando ela estoura, ela não só somatiza em doenças, mas em comportamentos, assim, que é de autodestruição. Quando você fica ali somatizando sua Afrodite. Afrodite, mas é que eu gosto de correr durante o dia, mas meu companheiro não quer ir comigo. E aí você não vai, por exemplo. E aí você vou deixar pra lá, não vou correr não, porque não tem ninguém pra ir comigo. E é isso e ponto, acabou. Menina, pode saber, escreva o que eu tô lhe dizendo, que uma hora sua Lilith vai pegar pra você correr o dia inteiro, pra você ficar correndo, dando volta, até sem endodear de vez. Endodear legal. Então, a necessidade que a gente tem de listar e conhecer os pontos fortes do arquétipo é muito importante. Eu faço isso sempre. Todas as minhas alunas eu boto para fazer isso, ponto a ponto, listar com elas. Faço questão de perguntar, reperguntar várias vezes sobre o quanto elas absorveram isso, né, durante o processo, perguntar do dia a dia. Quem é minha aluna e sabe que eu sou muito cuidadosa nesse sentido. Preciso saber os pontos, e elas listam tudo para eu saber o que afetou, o que não afetou, porque tem horas que, por exemplo, olha como é importante a gente listar os pontos dos arquétipos e listar o que acontece. Tem aluna minha que não percebe, por exemplo, o que ela tá comendo durante a ativação. Tô dando spoiler do que acontece nessa consultoria, que não é brincadeira. Aí eu falo pra elas, preste atenção, como é que tá a sua dieta antes. Dieta eu falo assim, o que você come no dia a dia? Mami, como um pãozinho com ovo todo dia. Preste atenção quando você tá ativando sereia, por exemplo, que é um arquétipo que eu vejo muitas minhas comentando aqui. Sereia a gente bebe muita água. E bebe não só água, mas consome muitos alimentos aquosos. Então, é um ponto que a gente precisa anotar e ficar em observação. Entendeu? Entendeu, né? Dito isso, agora que eu já para além de introdução, já iniciei o vídeo, né? Assim, nunca mais venho. E aí, quando venho, é mil coisas para falar, meus assuntos. Eu tava em obrigação, vocês sabem que para além de orientadora, mentora, comunicadora, modelo, é tanta coisa, gente. Empresária, eu também sou sacerdotisa, né? Então, tive que me resguardar aí uns períodos. Todo mundo perguntando, me fez santo, foi? E aí, mas estou até em período ainda de meio que um resguardo. E vim aqui porque tô vendo que tá todo mundo mami, pelo amor de Deus, não tem mais vídeo nesse canal não, fez o que com o canal, jogou pra cima, não, gente. É só um período que a gente que trabalha com espiritualidade e se expõe muito na internet, a gente precisa ter cuidados, né? Cuidados com a saúde mental, com a saúde física, e para isso, às vezes, a gente precisa prezar pela introspecção também, né? E outras coisas também que eu não vou entrar muito em detalhes, eu vou deixar passar mais esse período para conversar com vocês a respeito do que eu passei, como é que foi meu processo. Mas bora pro vídeo, pros pontos, que senão eu vou esquecer tudo. Vamos lá. Já falei, né, que o objetivo do arquétipo da bruxa, ele é transcender o arquétipo da mulher comum, né? Eu vejo muitas meninas chegarem nesse arquétipo lá no WhatsApp, né? Pessoas que não têm uma fixidez, né, na personalidade, né? Não se conhecem, na verdade não é culpa de ninguém. É basicamente uma falta de autoconhecimento que, consequentemente, chama o arquétipo da pessoa comum. Ou seja, é mais uma pessoa vivendo aleatoriamente sem saber que arquétipo é regente, qual animal de poder te favorece, quais cores te favorecem, quais arquétipos de números, de trejeitos te favorecem. E dentro desse caminho elas estão vivendo a vida aleatoriamente. E quando vão até mim é porque já cansaram, né? Cansaram desse arquétipo da pessoa comum, de não se conhecer, de não se autoconhecer, de não entender a sua mentalidade, como é que funciona o seu corpo, né? O seu manual de instrução. Aí, quando você tá se sentindo muito reprimida também, e aí você quer, tô cansada dessa vida, não sei o que, jogar pra cima. E o arquétipo da bruxa serve também nesse sentido, né? Geralmente é aquela mulher que, sempre muito, aqueles filmes de, sofreu muito bullying e tal, não sei o que, e aí ela vira a patricinha do colégio. É o arquétipo da bruxa ali introjetado também.
que ela vai de contra as regras. Aí eu peguei pontos específicos aqui que eu achei cabível da gente começar por eles, porque é a relação íntima com o mundo espiritual, né? Então, a bruxa, para além dela ter uma relação, a relação é íntima com os espíritos regentes, né? Eu ficava com medo também de ativar o arquétipo da bruxa. Eu falei aqui no início, né? Se não falei, vou falar agora. Eu ficava com medo de ativar o arquétipo da bruxa, porque as pessoas que já me conheciam já eram pessoas que viviam nessa egrégora espiritual. E aí você, por exemplo, frequentar um terreiro e conversar com o Exu, pra mim era de boa. Mas aí, tipo, na época que eu não sabia ainda que eu era rodante, né? Que eu recebi entidade do que eu incorporava, pra mim ainda tava tudo ótimo. Depois, quando você começa a ter acesso a espírito, por exemplo, quando você fica em casa e vê vulto, e vê entidade, e conversa com entidade, aí já começa a você ficar tipo, cara, eu já tenho toda essa relação com a espiritualidade. Imagina se eu ativo o arquétipo da bruxa, assim, conscientemente. Gente, tá doido. Aí, isso é uma coisa recorrente entre os médiuns, que eu ficava tipo assim, cara, será que sou eu que tenho medo de ver os espíritos? Isso não é normal. Eu já vi pai de santo, gente, de mais de 80 anos de feito, e tipo, ter medo de espírito. Vocês acreditam? Nem eu acreditava na época. Eu ficava assim, cara, não é possível que, tipo, 80 anos já fazendo um monte de coisa, de conversar com a entidade, e tipo, quando vê um espírito fica se tremendo de medo. Muito doido isso, né? Mas sim. Aí o arquétipo da bruxa conversa com o arquétipo do mestre, porque ele ativa outros arquétipos. É muito delicioso isso, porque quando você tá com a sensação, eu acho que é um dos arquétipos. Gente, tem uma moça aqui no YouTube que eu sou apaixonada por ela. Inclusive, se ela estiver vendo esse vídeo um dia, sou muito fã dela, é a Bárbara, do Desprograme-se. Mas ela falou um dia, em um vídeo específico, que eu fico muito, mas muito feliz assistindo as coisas dela, porque ela é muito, assim, plausível e consciente, sabe? Quando você assiste um vídeo com gosto, que sabe que a pessoa sabe o que tá falando, pois é. E aí, Bárbara, ela tem, me parece, né, ter o totem da cobra também, assim como eu, bem vívido. Quem assiste os vídeos de Bárbara sabe. E aí, o que acontece? Ela falou uma vez no vídeo da sereia, inclusive foi um vídeo muito esperado lá no canal dela. Ela falou muito sobre isso, que as pessoas ficavam pedindo, mas que não é um totem, um animal, né? Porque a sereia, pra quem não sabe, é um animal mitológico, que ela gostaria de ativar, porque ela só chama a egrégora dos deuses, né? E aparentemente, que eu entendi, de Cleópatra, porque ela vê Cleópatra como uma deusa. Gente, isso eu falei qualquer coisa diferente do que ela falou, me perdoe, mas é porque já tem muito tempo que eu assisti o vídeo, mas era algo nesse sentido. E aí, nesse vídeo, o que eu quero dizer é que quando ela só entra em contato com as divindades, né, é muito importante isso, e eu gosto de frisar isso bastante, porque quando você tá dominando os 4 elementos, né, mais ou menos, porque na 3D você nunca vai conseguir dominar tudo, porque senão você vai acender e vai né, não vai conseguir nunca dominar tudo, só quando se você virar um mestre espiritual muito iluminado, né, muito gratiluz, mas daqui até lá é muito chão. Mas aí o que acontece com Bárbara? Aí ela fala nesse vídeo que ela chama os 4 elementos. E os 4 elementos, eles são muito importantes quando a gente tá mais ou menos equilibrado, né? Sempre vai ter um degrau ali pra você subir e tal, mas que arquétipos como a sereia não conseguem acessar. E eu vejo muito aqui nos comentários vocês falando assim, Mami, mas eu quero ativar a Jéssica, eu quero ativar a sereia. Não é menosprezando esses arquétipos, porque vocês sabem, na verdade, um dos vídeos mais assistidos aqui do canal até esse momento é o arquétipo de Jéssica. Vocês são muito apaixonados nesse vídeo. Sou muito apaixonada também pela Jéssica. Inclusive, eu já falei umas 1000 vezes, porque é um dos meus arquétipos preferidos, assim. É o meu top 1, né? Não deixou de ser, não. Porque me trouxe uma consciência de matéria, do físico muito grande. Todo mundo que é ativa sabe que ela, inclusive, mexe com coisas da saúde. Eu vi gente dizendo que tá ficando gripada, várias coisas. E aí, o que acontece? Só que eu prefiro esses arquétipos de divindades também,
e arquétipos da bruxa, por exemplo, porque tem vários arquétipos que podem ser lidos como arquétipos de bruxa, inclusive de divindades que são bruxas. Ó que delícia, porque você pode ativar 2 em 1, tipo Oxum, né? É uma divindade que eu tenho ficado muito conexão, vocês já sabem, já falei aqui em vídeos anteriores, que eu tenho chamado muito por essa energia, porque eu tenho um bloqueio. Quer dizer, tinha bloqueio, porque eu já quebrei muito dos bloqueios que eu tinha. Gente, eu fiz uma ativação em conjunto com uma amiga minha, Lele Rogovski. Já falei dela aqui 50 mil vezes, porque eu adoro ela. Amo minha amiga, sou apaixonada por ela. E uma certa feita, a gente fez uma ativação em conjunto, que era desse polo do feminino. Menina do céu. Mas foi muito doido, gente, porque assim, a gente ficou rodando essa catarse, assim, sei lá, uns 3 meses. Tipo assim, a gente tentando, era tipo ressonância harmônica, sabe? Uma RH. A gente tentava uma vez, não, vou desativar. Mas aí uma dando força à outra, né? Mami, nunca fiz ativação em conjunto. Um feeling que dou pra vocês. Se vocês tiverem... Geralmente, as alunas que vêm pra mim, vocês não gostam, né? Não gosto de contar pra ninguém que eu tô ativando, porque não quer que ninguém saiba, não quer que ninguém ache que você só tá daquele jeito por causa do arquétipo. Ou também, às vezes, tem preguiça de explicar, ou às vezes o marido que não gosta. Já tive a aluna de dizer pra mim que o marido achava que ela tava mexendo com bruxaria. O que não tem nada a ver, né? Mas, gente, pra quem não conhece, pra quem não sabe, é entendível, né? Antigamente eu não entendia, não. Eu achava que as pessoas tinham problemas por não aceitar certos assuntos. Hoje em dia eu sou bem de boa. Inclusive, faz parte da aceitação do feminino, né? De entender que nem todo mundo tem a capacidade intelectual ou de entender ou de ter acesso a uma espiritualidade mais aberta. Às vezes as doutrinas são muito importantes, né? A gente não pode ficar deixando isso de lado. Vocês estão vendo que toda vez que eu venho pra cá, vocês ficam, ai, mamãe, não vai fazer mais vídeo, não? Aí agora, 22 minutos de vídeo, mas eu vou ser mais concisa agora, a gente vai pontuar, vocês vão anotar tudo direitinho, porque senão a gente conversa daqui, vou ficar 1 hora de vídeo, depois eu vou ficar, mas só que as minhas alunas querem vídeos mais em um formato menor, não consigo entregar. Cadê? Vamos lá. A bruxa, gente, ela transita entre o consciente e o subconsciente. Mami, que é isso? É quando você tem a facilidade, né, de estar aqui na 3D e tá lá com o pé no mundo espiritual e consegue equilibrar isso, porque também não adianta você, às vezes você acha que tá acontecendo alguma coisa, às vezes você tá com um problema mesmo de saúde mental, que não é o caso, gente. Tô falando aqui de você ter consciência, conseguir transitar mesmo livremente entre os dois mundos. E a bruxa, ela é consciente, ela tá aqui na 3D, ela tá no 3D. Às vezes ela tá trabalhando lá no mundo espiritual, ela tá lá também, entendeu? Mas tá com presença, na verdade é isso, tá com presença. Aí, tá, então tá bom. Conexão com a natureza. Isso aqui, já eu vejo todo o material de estudo tem, que a bruxa tem conexão com a natureza. E é óbvio que a bruxa vai ter conexão com a natureza, né, gente? Porque senão não é bruxa. Mas as religiões pagãs, elas têm uma ligação tão forte com a natureza, porque se a natureza deixasse de existir, não existiria mais religião pagã. Não tem como ser pagão e não conversar com os elementos da natureza. A gente precisa estar em sincronia. Quando a gente vai fazer uma mesma, tá? Vou até fazer vídeo sobre isso, que eu já vi gente perguntando aqui. Ai, mami, como é que eu posso montar o meu altar e fazer e não sei o quê? Gente, não são todos, obviamente, porque divindades, por exemplo, nem Apolo. Você vai precisar dos 4 elementos? Vai, mas uns elementos mais do que outros. Aí tem gente também que fala sobre essa questão de foto de altar, né? Eu não me preocupo tanto com isso. Até porque, assim, por exemplo, se você vê um altar X e você reproduzir a mesma coisa, às vezes a sua divindade interior não quer aquilo. Então você vai reproduzir, às vezes não vai nem funcionar com você e às vezes você vai até irritar a sua divindade ou entidade. Então cabe a pessoa ter o bom senso e o discernimento. Porque eu vejo muito pai e mãe de santo brigando, porque copiou o meu altar.
Ah, porque copiou meu assentamento. Ah, porque copiou não sei o quê. Gente, às vezes a divindade da pessoa nem quer aquilo. E, geralmente, entidade, divindade, gosta das coisas, tudo bonitinho, que a pessoa pensou com carinho, com amor. Às vezes você copia a coisa do outro, faz igualzinho, dá tudo errado. Aí começa a dar tudo pra trás, como já vi aluna minha. Ai, mami, mas eu vi isso e fui lá e fiz igual. Não, você tem que perguntar a sua consciência, né? Ou melhor, o seu inconsciente. Se conectar com arquétipos de ponte do inconsciente, por exemplo, Pantera Negra. É um arquétipo que você pode ter muitos sonhos, insights, né? Isso para quem não tem conexão com cultos. Porque quem tem mais essa afinidade de conexão com o culto, que vai lá, que cultua, que tem uma religião específica, já é diferente. Tô falando aqui pra quem tá solto no vento, entendeu? Que tem espiritualidade livre. Porque vocês sabem, esse canal que vos fala é de espiritualidade livre, que eu aceito todo mundo. Se você for ateu, judeu, tudo que você for, você pode estar aqui, entendeu? Porque o intuito desse canal é ser uma ponte de acolhimento e pertencimento para vocês. Mas não necessariamente quer dizer que eu não tenha, né, as minhas predileções e os meus deuses, um vasto panteão de escolhas que eu gosto e, tipo, me conecto, né? Vocês sabem que eu ativo vários arquétipos e eu tenho afinidade com vários deuses também. Já falei sobre isso. Aí, então tá bom. Agora, alquimia. Por que que o arquétipo da bruxa faz com que a gente influencie essa característica? Porque, assim, quando você conquista, né, você traz para sua vida essa característica, você consegue curar você mesmo e curar o outro também, a partir da manipulação de elementos, né? Aí, por exemplo, ai, mas é porque eu tô com autoestima baixa. Você tem combinações elementares que você pode mesclar tudo e ter um resultado muito bom, entende? E aí, tem outro ponto também que eu gosto muito, que é o da sensibilidade. Porque às vezes a gente tá mas tão cansado, cheio de camadas, né, de cansaço aqui da 3D, principalmente para quem vive muito com o pezinho no mundo espiritual, que você perde a sensibilidade. Então, esse arquétipo da bruxa também traz sensibilidade aqui para a matéria e te deixa mais capacitado de sentir as energias. Aí tem os dons sobrenaturais, além dos 5 sentidos. Porque depois dos 5 sentidos, aí já tá sobrenatural. E o arquétipo da bruxa traz muito isso, né? Por exemplo, você conseguir mexer alguma coisa com o poder da mente. Gente, mas aí já é pra uma bruxa muito treinada, né? Que consegue fazer essas coisas, assim, muito para além dos 5 sentidos. Mas influencia também a depender do seu ponto de conexão. E também tem algumas palavras mágicas específicas, porque é muito perigoso. Tem alguns magos e algumas bruxas que eu já vi colocando isso em público aqui na internet. E às vezes isso pode até prejudicar vocês, porque não sabem a gravidade do que isso pode trazer, né? Ou não sabe como reverter, porque pode trazer, por exemplo, ah, mano, você já fez alguma coisa que você se arrependeu depois? Sim, já fiz. Óbvio que eu já fiz. E já fiz coisas também que nunca me arrependi. Que, tipo assim, nossa, eu tava muito feliz com que eu tinha realizado. Por mais errado que isso parecesse para a sociedade. Mas me trouxe paz de espírito. Mas tem gente que não vai ficar com isso, com paz de espírito e nem vai saber reverter. O que é pior, né? Porque quando você faz, você consegue reverter, tá ok, não, reverti, tá de boa. Mas quando não consegue reverter, tipo, fica irreversível, amor, esqueça, vai ficar traumatizada. Introspecção e isolamento. Já falei sobre isso no início do vídeo, né? Você ficar mais introspectiva, o que não era um problema pra mim, mas o isolamento total e a solidão, não é nem solitude, porque eu ficava muito triste, porque não me sentia pertencente. Mas ao mesmo tempo eu comecei a procurar egrégoras, né? E já falei até nisso aqui nos vídeos, nos primeiros vídeos do canal. Aí, quando você começa a achar pessoas que gostam dos mesmos assuntos, aí você muda.
Aí tem a manipulação de ervas. Eita, por Deus. Aí tem a manipulação de ervas, que é muito bom, né? Por exemplo, fazer um chazinho gostoso. Porque, gente, você ser pagão mesmo, de verdade, não tem nada a ver com você ficar todo o dia todo invocando a entidade. Não tem nem como. O corpo não suporta. Não ache que você vai ficar o dia todo. Ah, vou ficar conversando com a entidade. Receber a entidade tem o que fazer, gente. Divindade tem o que fazer. Acredite. Se tem uma coisa que o mundo espiritual faz, é ter o que fazer. Então não tem como a divindade ficar ali o dia todo trabalhando. A entidade vem quando tem necessidade, né? Até porque eles carregam com eles muitas dores, muitas coisas que eles também precisam evoluir. E para isso eles precisam trabalhar lá no mundo espiritual para te ajudar aqui na 3D. Então a entidade não vem todo dia. Não cria essa coisa. E aí, ok, isolamento aqui. Agora sim, manipulação de ervas, né? Que eu falei. Aí o objetivo mesmo é você saber fazer um chazinho quando você tá mal. Ó, que coisa, isso é muito bom. Curar uma pessoa a partir das ervas, não saber fazer um bom banho de folha, a pessoa tomar, fazer um descarrego, ou abrir os caminhos da pessoa que tá muito pesado. Ela lida muito bem com as polaridades. Eita, ficar muito tempo sem fazer vídeo. Aí, mas é sem corte, viu? Lida com as duas polaridades existentes, masculino e feminino. Isso é muito bom. E aí, na minha cabeça, o que eu acho disso? Eu acho que gente, claro que eu não tô falando aqui do ranking de arquétipos de beleza, mas assim, de arquétipos que tem uma serventia nítida, porque às vezes a gente coloca só como imperador arquétipos masculinos, que servem muito, mas o arquétipo da bruxa, gente, pelo amor de Deus, que é um arquétipo muito bom. Mistério. Ela lida com a noite, tudo que é profundo. Tudo que é profundo, tudo que é muito, sabe, misterioso, a bruxa lida muito bem com isso, é muito bom. Porque às vezes a gente fica tão inconsciente que esquece de que o inconsciente domina o consciente. Então a gente precisa primeiro lidar com o inconsciente para depois o consciente. Aí vem o contato com a sexualidade, porque a bruxa, ela lida muito bem com o aspecto sexual dela, ou seja, faz magias orgásticas, né? Tem muitos relatos na internet, se vocês procurarem, de sacerdotes que pedem às vezes fluidos corporais para fazer trabalhos de amarração. Então isso é um aspecto do trabalho com a egrégora da bruxa, né? Tem as canalizações também que você consegue fazer a partir de um sonho, a partir da escuta ativa, do silêncio. A bruxa também carrega uma essência de liberdade, né? Você fica muito conectado com o que é livre, né? Para fazer o que você bem entender e carregar as consequências disso. Tem o poder da resolução de problemas e aceitação da sincronia que o universo mostra. Porque, por exemplo, se o seu inconsciente traz o arquétipo X para você ativar e acessar outro arquétipo, seu inconsciente está livre e disponível para fazer isso, ou seja, está em sincronia. Ou números, por exemplo, sequências numéricas, códigos Gravoboy, né? Tudo isso faz parte também da aceitação da sincronia. Conexão com o feminino ao próprio corpo, né? No caso, você tá em conexão com a Mãe Terra, com Gaia. Por quê? Gaia te faz acessar uma parte do seu feminino, que é a ciclicidade das coisas, né? A lua e aspectos muito reclusos que muitas vezes você não tá em conexão e aí você não consegue acessar a sua espiritualidade, seu interior, e você começa a ficar muito irritado, muito estressado, não sabe por que é, né? Porque a gente tem uma hierarquia a seguir de chakras. E o primeiro é o arquétipo do chakra básico, não adianta. É porque eu quero desenvolver minha espiritualidade, porque só meu ori que importa. Não, gente. A gente precisa primeiro de fazer a base para depois ir subindo, entendeu? Aí tem a independência na prática, na rotina. Porque muitas vezes as pessoas ficam, é porque o arquétipo da bruxa, você pode ser independente. Mas, gente, pense em independência no sentido de saber fazer alguma coisa. Não necessariamente aquela independência arrogante. Sabe assim? Porque eu sou mulher independente e forte. Até porque as bruxas, elas participam de covens, né? De covens. Entre elas, entre outros bruxos também,
que entendem a importância das polaridades reunidas ali e da comunidade, tem um senso de comunidade. Peraí, isso mesmo, você já viu bruxa andar com, sei lá, unicórnio? Não, né? Porque que bruxa anda com bruxo. Então, elas têm uma capacidade de independência, de resolver os próprios problemas, mas elas também entendem a importância da comunidade. Então, um tipo de independência respeitando o senso e a hierarquia do que já foi, porque já assistiu filme de bruxa, que a mãe bruxa passa para a filha bruxa, que tem uma hierarquia e uma descendência de bruxas. Pois é bem isso. Então, não pense que é uma independência assim, solta no vento. Aí vem um saber ancestral, né? Uma conexão com algo maior que ela. O que é maior que a bruxa? O divino, óbvio, porque a bruxa tem ligação entre o divino e a matéria. Então, ela tá super ok, né? Com a descendência ancestral dela. Ela tem um autodomínio, que é o domínio do corpo, da mente e do espírito. Ela escolhe o estilo de vida que ela quer viver. É uma mulher livre. Ela tem a vida regida também por desafios, porque ela segue somente sua intuição. É perigoso? Não, porque o nosso Ori tudo diz, tudo comanda e tudo nos dá direcionamento. Então não é perigoso nesse sentido. Que não pode ser o Ori tá doente e você seguir, né? Seguir coisas aleatórias, porque aí não foi o Ori que falou, foi o que tá te cercando ali espiritualmente e você nem sabe, né? Quiumbas, energias mais densas. Então, tomar cuidado. Primeiro cuidar do Ori para depois escutar o Ori, a intuição. Ela tem um poder útil para o bem, para o bem-estar, na verdade, e para a cura. Exala beleza, que vem de um lugar da alma, né? A bruxa não necessariamente é aquela mulher linda, esteticamente, mas sem alma. É muito pelo contrário, a alma dela é linda e por isso que ela demonstra, tem traços lindos, né? Traços fortes, de personalidade forte. A resolução dos problemas dela vem através dos 4 elementos. Sem isso, ela não consegue resolver, né? Ela é muito concentrada nos 4 elementos para poder resolver. Gente, esse vídeo vai ficar um pouco longo mesmo, mas entendam bem que eu não me incomodo com isso, não. É uma coisa que eu gosto, inclusive, de conversar pacientemente com vocês, até quando eu fico muito tempo sem aparecer aqui, porque não fica aquela coisa solta, sabe? Tipo assim, tem várias redes aí do lado que vocês podem ver esses vídeos rapidinhos, né, na rede TTK e tudo mais. Tem lá no Pinterest, né, aqueles benefícios do arquétipo da bruxa, por exemplo. É muito mais útil pra você que gosta de conteúdo rápido, né? Não me incomodo com os haters, não. Ultimamente tem aparecido alguns aqui, mas eu lido bem com isso. Fico até feliz, né? Querendo ou não, uma página tá ganhando mais visualizações. Acho inconveniente, óbvio, né? Muitas vezes são comentários que a gente simplesmente tem que ignorar, porque é muita bobagem, né? Pessoas que você olha, tipo assim, pra frequência da pessoa e ela tá criticando uma coisa que ela nem tem, entende? Aí, outro dia mesmo apareceu uma menina aqui dizendo que, porque sua comunicação tá muito ruim, tem que melhorar. E aí eu fui olhar o canal dela, né, pra ver, tipo, ela deve ter um canal muito bom, com certeza é uma pessoa que se comunica muito bem. Então, quando a gente faz uma crítica, eu prezo muito pela crítica construtiva. Aqui no YouTube, eu nunca, gente, fiz um comentário num canal de alguém, não tendo isso no meu, né? E tendo muito cuidado com as palavras, porque às vezes a gente quer ajudar a pessoa, olha, você pode melhorar aqui ou lá. É só a gente arranjar um jeito pra falar, porque isso é ser um ser humano empata, né? Isso é ser uma pessoa boa, né? A gente precisa preservar o mínimo de pessoas que existem ainda com esse bom senso. Mas também não quer, então é isso mesmo, vida que segue. E eu não gosto muito de usar isso enquanto chantagem de mas é porque eu vou fazer acontecer. Gente, eu nem lembro que essas pessoas existem, né? Tipo, nesse sentido.
de bruxaria, ela tá realmente tá cara. Os bruxos dessa rede social que o fale, né? Que o diga. Aí tem lá, o que a gente tava? Atrai inveja, porque exala autenticidade. E eu já disse uma vez aqui que o preço da autenticidade é a rejeição, né? Mas não necessariamente a rejeição. O preço da autenticidade pode ser a inveja. Eita, olha só. Você sendo uma pessoa de senso comum e ficar com ódio da pessoa. É justamente isso aqui que acontece com os haters. Tipo assim, uma pessoa de senso comum que não tem a capacidade de carregar as responsabilidades da autenticidade e as consequências da autenticidade, e ela simplesmente quer despejar o ódio dela por isso em você. Então, um arquétipo muito bom para você que quer exalar a autenticidade. Para você que já nasceu com isso, se divirta, né? Mas com consciência, sabendo também que você ser rejeitado a vida toda também não é a melhor opção não, viu, mãezinha? Aí tá, então tá bom. Transmite sua sabedoria. Eita, 41 minutos. Cadê? Transmite sua sabedoria com quem se importa ou realiza seus planos. Ou seja, a bruxa pega tudo aquilo que ela tem de saber e passa para as pessoas que ela mais ama, né? Se a bruxa te chama para um momento íntimo dela, porque eu já falei aqui no início do vídeo, né, que ela tem uma relação íntima com o mundo espiritual. E aí ela te passa um segredo, menina, pode saber que ela te ama e ela te deseja muito bem e ela te quer bem, então aceite, de bom grado. E aí ela se orgulha muito de quem ela é, porque fica um pouco repetitivo, é basicamente a autenticidade que ela sente. Aí ela passeia também uma linha tênue entre o arquétipo do rebelde com o causa e daqueles que buscam essa coisa do ser autêntico, do pertencimento, né? O que tem que ter um pouco de cuidado. Porque às vezes você tá usando o arquétipo do rebelde e passa um pouquinho isso para o arquétipo da bruxa, né? Que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você tá tendo um problema ali com essa questão da você rebelde por motivo motivo nenhum, porque eu acho que eu sou legal de ser assim, que é um aspecto muito dos aquarianos, inclusive eu sou uma sol em aquário, Mercúrio em aquário, já problematizei muito sem fundamento nenhum. Ah, mas porque isso tá ruim? Não tava nada ruim, era só o que eu queria falar mesmo. Isso afasta as pessoas, ou seja, é anti-prosperidade, né? Então, vê esse ponto. Por último, não menos importante, ela usa o feminino para criar e o masculino para realizar através da magia, cumprindo seus objetivos, né? Com o aspecto masculino. Mami, dito isso, o arquétipo da bruxa é melhor do que arquétipos de beleza, autoestima e sensualidade? Não necessariamente, gente. Cada um tem sua função. E a bruxa, a bruxa, o que eu falo sobre a bruxa? É um arquétipo muito completo. Aí as pessoas geralmente falam, mas você tem que estar muito preparada para utilizar o arquétipo da bruxa. Gente, você tem que estar alinhada com o que a vida te mostra. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo. Eu achei esse vídeo ali do nada, porque eu vi passando aqui, pode ser um sinal. Tô dizendo que mas pode ser. Você fica vendo isso com repetição, né? E o momento certo é aquele momento que você precisa fazer ativação. Não necessariamente o momento que você vai estar preparado, porque nunca a gente vai estar preparado, gente, a verdade é essa. Eu ficava, mas é porque eu tenho que estar preparada, não é agora, por exemplo, para sacerdócio. Não, porque sacerdócio, tô com medo de não ser o suficiente, não tem isso. Vá com medo mesmo, inclusive, minha ilustríssima Exua, né, que é Maria Mulambo, ela é minha companheira, meu amor, meu tudo na minha vida. E eu demorei muito para entender a egregora dela, inclusive, é a maior bruxona já existente, né, das legiões de pombageiras por aí, né, domina muito bem o feitiço, é uma pombageira que trabalha muito nessa linha, trabalha muito não, é a coisa que ela mais faz, é fazer feitiço e magia, essa é uma exímia bruxa, né, e quando eu fui entender que Momo, ela trabalha com essa limpeza no astral, que é uma bruxa, né, e que transita também, tipo, bruxa pode ser tudo, né, gente, não necessariamente porque ela é uma bruxa, que ela não poderia exercer
cargos, né, quando existiu em matéria, né? Poderia ter sido, sei lá, eu tô falando da egrégora de Maria Mulumbo, né? E das farrapos também. Porque que foi uma cozinheira, né? Mas ela pode ter sido também uma secretária. Poderia ter sido uma empregada, poderia ter sido tudo, né? Ser bruxa não tem nada a ver com sua profissão. Quer dizer que você domina, né, como a gente estava falando aqui, essa transição, né, do arquétipo da mulher comum para a mulher que tem personalidade, né, na mulher que sustenta essa questão do ser rejeitada ou ser invejada a partir da autenticidade que exala. Entende? Basicamente é isso. E vamos lá de oferecimentos, né? E dizer que mesa aberta, porque mami não tá vindo aqui, mas você tem que entender porque não dá pra ficar todo dia fazendo vídeo pra vocês, mas quando eu posso eu apareço. Inclusive, próximos vídeos que eu tô devendo aqui pra maioria dos meus bebês inscritos que pedem muito o arquétipo da cobra, que o arquétipo vai sair, gente, esse vídeo. Vai sair, tá? Arquétipo da cobra, arquétipo de Euá, que tá muito pedido aqui no canal. E eu, tipo assim, gente, o que tá? Vocês estão amando meu arquétipo de cobra, né? Eu vou fazer vídeo aqui, que vocês já pediram muito, já pediram lá no Instagram também. Embora eu tenha, gente, não é porque a gente tem um totem que a gente tem que viver. Às vezes um totem chama outro pra ajudar. Teve um momento da minha vida, finalizando aqui, vocês sabem, né? Eu sou filha de Dan, de Oxumaré com Yaya, com Yaya. E aí, esses dois, em momentos da vida, sempre oscilam, né? Que um tô mais um pouquinho, mais o outro um pouquinho. E aí, Oyá, vou contar uma fofoca aqui. Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos assim, nossa, gente, às vezes eu fico olhando, parece que eu tenho 17. E aí, eu tinha 17 anos e aí eu tava o jeito de olhar tudo. Quem me vê já viu olhar na frente. E aí eu tive uma transição. Que minha energia, tipo assim, eu fiz 18, foi pra Oxumaré. E aí eu fiquei mais cautelosa, mais observadora. Hoje em dia eu acho que eu transito um pouquinho entre os dois. E mais alguns totens, né? E mais alguns arquétipos do meu ori mesmo. Pessoal, como vocês já sabem aqui, eu já falei algumas vezes. E aí é isso, entendeu? É isso. O que eu ia dizer? É isso, um beijo da Dolfona de Oxumaré pra vocês. Amo vocês. Mesa aberta, consultoria aberta também pra vocês. Já sabem como é que funciona. As minhas bebês que chegam lá, meu Deus, esses tempos, gente. É assim a vida, né? Não tem como a gente estar 24 horas. Né? Bem que eu queria. Eu também gosto do descanso um pouco. Mas é isso, mesa aberta, consultoria aberta, vou fazer essa transmutação de energias. Vocês sabem que o meu jeitinho é esse, né? Eu trabalho muito com a verdade aqui no canal. E é isso, é o meu jeitinho. Eu gosto de ser assim, espontânea com vocês, é o que eu prezo. E é isso, um beijo da mami, até a próxima.